Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O mês vocacional tem nos ajudado a refletir sobre a vocação humana e, a partir dela, de sua incidência e importância na vida cristã. Neste domingo, dia 29 de agosto, é dia do catequista. O catequista é uma pessoa de vivência sacramental, assídua à celebração dominical, um verdadeiro agente de pastoral e que ajuda os padres na preparação das crianças, jovens e adultos para receberem o sacramento da primeira comunhão e da crisma. Aos catequistas, nossa prece e oração pela sua vida e missão. Parabéns a você que é catequista na sua paróquia e comunidade. Escutar, acolher e praticar a palavra de Deus. Caros irmãos e irmãs, a liturgia do 22º domingo do tempo comum propõe-nos uma reflexão sobre a lei. No trecho do Evangelho deste domingo, Jesus desmascara atitudes e costumes que eram somente uma prática exterior de normas que só ofereciam aparente segurança. São costumes que transformam a religião em algo puramente exterior, do cumprimento de uma infinidade de normas regularizadas e até vigiada pelos que se consideravam sábios e proprietários da fé. Jesus não ignora as tradições, mas luta com a concepção legalista sobre pureza e impureza. No texto que a liturgia nos oferece hoje, os discípulos não são fiéis cumpridores das normas. Possivelmente, pelos ensinamentos de Jesus, eles já sabem que isso os escraviza. É válido dizer que Deus quer a realização, a felicidade e a vida plena para as pessoas. E nesse sentido, propõe-nos a sua lei e seus ensinamentos. A lei de Deus indica às pessoas o caminho a seguir. Contudo, esse caminho não se esgota num mero cumprimento de ritos ou de práticas vazias de significado, mas num processo de conversão que leve as pessoas a comprometer-se cada vez mais com o amor a Deus e aos irmãos. Na primeira leitura, garante-nos que as leis e preceitos de Deus são um caminho seguro para a felicidade e para a vida em plenitude. Por isso, o autor dessa catequese recomenda-nos insistentemente a seu povo que acolha a palavra de Deus e se deixe guiar por ela, como nos fala no livro de Deuteronômio. Constitui uma série de discursos de Moisés antes de sua morte, enquanto os israelitas estavam no limiar da terra prometida. Esses discursos consistem em um plano de ação, uma instrução que devia conduzir a vida do povo após a entrada na terra prometida. Na segunda leitura de São Tiago, nos convida a escutar, a acolher a palavra de Deus, mas avisa que essa palavra escutada e acolhida no coração tem de tornar-se um compromisso de amor, de partilha, de solidariedade com o mundo e com as pessoas. Pela palavra o ser humano foi criado e pela acolhida da palavra é salvo, realiza sua vocação e identidade mais profunda. À palavra de Deus o cristão deve responder com a escuta ativa. A proposta dessa palavra diz respeito à pessoa integralmente, exige total comprometimento de todos nós. Na primeira parte do Evangelho, segundo Marcos, no seu capítulo 1, o autor apresenta Jesus como o Messias, que proclama o reino de Deus. Deslocando-se por toda a Galileia, Jesus anuncia a boa nova do reino de Deus, com suas palavras, os seus gestos, propondo um mundo novo de vida, de liberdade, de fraternidade para todas as pessoas. A sua proposta provoca as reações e as respostas mais diversas nos líderes judaicos, no povo e nos próprios discípulos. No Evangelho deste domingo, Jesus denuncia a atitude daqueles que fizeram do cumprimento externo e superficial da lei um valor absoluto, esquecendo que a lei é apenas um caminho para chegar a um compromisso efetivo com o projeto de Deus. Na perspectiva de Jesus, a verdadeira religião não se centra no cumprimento formal das leis, mas num processo de conversão que leve as pessoas à comunhão com Deus e a viver numa real partilha de amor com os irmãos e irmãs. Contudo, é preciso manter-nos livres e críticos em relação às leis que nos são apresentadas, sejam elas leis civis ou religiosas. Elas servem-nos e devem ser consideradas se nos ajudarem a ser mais humanos, mais fraternos, mais justos,
mais comprometidos, mais coerentes, mais família de Deus. Elas deixam de serviço e geram escravidão, dependência, injustiça, opressão, marginalização, divisão e morte. O processo de discernimento das leis boas e más não pode, contudo, ser um processo solitário, mas deve ser um processo que fazemos com o Espírito Santo, na partilha comunitária, no confronto fraterno com os irmãos, numa procura coerente e interessada do melhor caminho para chegarmos à vida plena e verdadeira, como nos propõe Jesus. Amados irmãos e irmãs, Jesus, após ponderar na discussão com os fariseus e mestres da lei, que o questionava sobre o abandono do mandamento de Deus por parte deles, Jesus dirige-se à multidão declarando que o que torna impura a pessoa é o que sai de seu coração. As práticas cultuais, as doutrinas, a religiosidade vazia dos acusadores de Jesus e de sua comunidade estavam relacionadas a seu coração distante de Deus, como nos fala em Marcos capítulo 7, versículo 6. Cabe a cada um de nós hoje nos perguntar se temos permitido que a palavra de Deus haja em nosso coração, de modo que essa experiência nos transforme, nos traga entusiasmo, a ponto de que o nosso existir, como autênticos discípulos de Jesus, seja revelador da esperança que nos move. Cabe examinar-nos honestamente a nossa vida de fé e pensar se o Deus em quem cremos é o Deus de Jesus Cristo, que nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e amar como Jesus amou. Pense e reflita como você está vivendo a sua fé em Jesus Cristo e no cumprimento da lei do amor, que nos faz pessoas livres para amar e perdoar. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se nas redes sociais do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Ative o sininho de notificações. Comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus, na sua bondade infinita, abençoe sempre Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.